Oi, gente, boa noite. Vocês conseguem me escutar direitinho? Por favor, me confirmem aqui no chat. Eu me deem boa noite também aí. Sim. Boa noite, professor. Boa noite. Não sei se está chovendo por aí, mas aqui está chovendo bastante. Vocês vão ter aula hoje com essa zoadinha de chuva aqui no fundo, que é boa para a gente estar dormindo, mas a gente não pode, então a gente tem que estar assistindo aula, então dando aula. Pessoal, mais uma vez sejam muito bem-vindos. A metodologia permanece a mesma. Que vocês precisarem fazer de colocação, colocarem durante a aula, comentarem, perguntarem, compartilharem. Podem aí abrir os microfones de vocês ou mandar aqui pelo chat. O professor vai estar sempre atento para poder fazer essa integração dos alunos durante a aula, tá bom? A gente vai dar andamento aí nos nossos estudos. A gente, a partir de hoje, já começa um outro marco histórico. A gente está entrando num conteúdo que já seria para a segunda avaliação, não cairia na AV1, mas como essa avaliação foi postergada, como a gente não teria hoje a aula de revisão como a gente tinha previsto, a gente está esticando um pouquinho o conteúdo, e aí a AV1 vai ser um pouquinho mais composta, e a AV2 vai ter basicamente o mesmo conteúdo da AV1. A gente ainda não sabe, alguns alunos já perguntaram também sobre como ficaria o processo de avaliação, se esse processo de avaliação seria com as avaliações presenciais na unidade, se seria com avaliação online, se seria através de trabalho. A gente não recebeu ainda nenhum retorno da coordenação de curso, nem da própria Estácio referente a esse processo. O que a gente sabe é que o calendário acadêmico prevê as provas agora para a segunda semana de maio, conforme o ajustado, mas a gente não sabe se, de fato, o decreto estadual vai voltar a tempo disso, né? Quem respondeu àquela atividade, que foi uma atividade de nivelamento que a gente fez no final do primeiro ciclo da disciplina, já tem lá uma pontuaçãozinha extra que vai somar com essa AV1. E provavelmente tem uma excelente revisão para o que virá a ser a nossa prova. Então, sobre as provas, já informando antes que vocês perguntem, porque é uma pergunta recorrente em todas as nossas aulas, a informação que a gente tem até agora é essa. Se vocês forem fazer a prova de casa, vai funcionar como a AV lá das disciplinas 100% online, né? Aquelas que vocês têm 50 minutos, se eu não me engano, para poder responder a prova, Professor, mas que, AV1, teoricamente, vocês pesquisam coisas. Oi! a AV1 vai ser da aula 1 até a 5? Não, a AV1 vai até a aula 9. Até a aula 9? Até a aula 9. Hoje é que já entra conteúdo da AV2. Teoricamente, os dois últimos encontros é como se a gente estivesse fazendo revisão de AV1 e aplicação de AV1. Aí hoje já iniciaria o conteúdo da AV2, né? Mas o conteúdo, na verdade, vai ser tudo que foi dado até a data da prova. Isso é muito bom para vocês, porque, teoricamente, vai ter aí um mix maior de questões, cada um que acompanhou uma aula vai poder abordar de uma forma diferente. Enfim, eu acho que é muito positivo, de forma nenhuma é negativo. Até porque alguns conteúdos, como o de hoje, são muito melhores de ser cobrados e muito melhor de ser trabalhados numa avaliação, por exemplo, porque diferente de alguns conteúdos bastante técnicos que essa disciplina tem, esse conteúdo de hoje, ele é mais tranquilo, ele é mais sensato, ele é mais acessível para todo mundo, e normalmente as pessoas captam melhor e ao mesmo tempo formam melhor a opinião. Uma outra pergunta que já surgiu aqui é sobre se as atividades das aulas anteriores não teve pontuação adicional. Os estudos de caso, pessoal, não teve pontuação adicional. Eles são atividades corriqueiras que devem ser feitas e respondidas, certo? São aquelas avaliações que, teoricamente, os alunos utilizam como argumento para pedir meio ponto, um ponto lá no final da jornada, tá certo? Quem não fez não pode nem chorar para o professor no final do semestre. Mas a atividade realmente que valia pontuação para somar com a avaliação inicial 1 é aquela mais composta que vocês responderam, até me entregaram lá na aula, eu estou com todas elas aqui também, tá bom? E, provavelmente, se a gente for, né, colocar aí a avaliação de forma virtual, né, a gente vai ter uma outra atividade muito parecida com aquela, para quem não pôde participar, conseguir se enquadrar para tentar obter algum tipo de pontuação extra, tá bom? Nosso encontro de hoje, uma temática leve, tranquila, fácil de se discutir, fácil de se trabalhar.
muito mais próxima e conhecida de todo mundo. E agora, nessa quarentena, então, é a temática mais abordada por todas as empresas. A gente vai falar hoje sobre comércio eletrônico, sobre os mercados digitais e as mercadorias digitais, sobre essa percepção de sistemas sobre o comércio eletrônico. O que envolve de sistemas no comércio eletrônico, como esse comércio eletrônico surgiu, como ele se desenvolveu, como ele é hoje, como ele é percebido pelos consumidores. Tudo isso são assuntos do nosso encontro de hoje, tá bom? Comércio eletrônico em todas as vertentes, tá? Respondendo a pergunta do colega que colocou aqui. Business to business? Não. Comércio eletrônico em todas as vertentes. De empresas para empresas, de empresas para consumidores, de consumidores para consumidores, em todas as vertentes. Vamos lá. Algumas reflexões iniciais aí sobre essa temática de comércios eletrônicos, de mercados e mercadorias digitais. O que nós chamamos de comércio e o que nós temos de entendimento sobre comércio eletrônico certamente não será o mesmo após essa crise. A gente teve uma evolução gigantesca, pessoal, de plataformas digitais, de forma de comercialização, de comércio eletrônico, dentro desse contexto e desse cenário de pandemia que a gente está vivendo. Na verdade, era uma tendência, muitas empresas já utilizavam dessa ferramenta, e as que não se utilizavam passaram a utilizar ou tiveram que se adaptar a essa nova realidade. Por exemplo, não sei se vocês já sabem, mas o Centro Fashion, que na verdade é um ponto de comercialização gigantesco, que é mantido pela construtora Marquise, ele não está funcionando. E os comerciantes que trabalham ali, que tem aqueles boxes de roupa ou aquelas marcas, teoricamente não tem como se manter durante muito tempo. Então, o Centro Fashion está lançando um aplicativo onde ele vai simplesmente montar uma plataforma de vendas onde todos os lojistas vão poder anunciar os seus produtos e os seus serviços dentro dessa plataforma e vender por dentro dessa plataforma. É como se fosse um centro fashion virtual, onde as pessoas acessam as lojas, veem os produtos, escolhem, colocam nos carrinhos, fazem o pagamento e, obviamente, a galera do centro fashion está gerindo essa ideia, essa iniciativa e essa plataforma. É algo, nas dimensões a que se propõe ser, bastante grande, porque a gente tem ali vários tipos de lojista, vários tipos de produtos, divididos por setor e também que tem uma infinidade de produtos e serviços a serem ofertados. Então, algumas reflexões são muito importantes para a gente iniciar essa disciplina, esse nosso encontro de hoje, são efetivamente a forma como nós percebemos o comércio eletrônico e se esse comércio eletrônico ainda vai ser o mesmo quando isso tudo passar. Provavelmente a resposta é não. O comércio eletrônico que entrou na crise não é o mesmo que vai sair da crise. A forma como as pessoas enxergavam o comércio eletrônico vai ser um antes dessa pandemia e outro completamente diferente depois desta pandemia. Então, o comércio eletrônico, ele tornou-se uma necessidade para muitas empresas. Ele tornou-se a única salvação para outras tantas empresas. E todas as ferramentas que você possa imaginar relacionadas ao comércio eletrônico estão sendo aplicadas nesse período, estão sendo trabalhadas nesse período, e todo o conhecimento sobre a área está sendo cada vez mais pesquisado, cada vez mais explorado e cada vez mais entendido, até mesmo pelas pessoas que nunca pararam para pensar o como funcionava o comércio eletrônico ou o que elas poderiam ganhar com esse comércio eletrônico. Beleza? Vamos nós. Bem, o comércio eletrônico, o que nós entendemos dele, teve uma evolução muito grande ao longo dos anos. Essa evolução, ela é uma evolução histórica e, ao mesmo tempo, ela é uma evolução de tecnologia. Antes, a gente começou com a internet. Depois daquela internet surgiram sites. Dos sites das empresas surgiram as primeiras plataformas de venda. Das primeiras plataformas de venda surgiram os e-commerces integrados, ou seja, as múltiplas lojas virtuais ou as lojas virtuais que vendiam de tudo. Depois daquilo ali, surgiram uma nova revolução, que é a revolução do smartphone, onde houve o surgimento dos aplicativos, a forma como os aplicativos vendiam, a forma como eles abordavam as pessoas. O marketing evoluiu assustadoramente. Então, agora o marketing é capaz de entender a sua relação de consumo por histórico de pesquisa, por informação de e-mail, por acessos de sites, enfim, uma infinidade de coisas. Essa evolução
do que nós entendemos por comércio eletrônico, ela é bastante visível para que a gente consiga interpretar o contexto, né, que se dá esse estudo dos mercados digitais e das mercadorias digitais. Quando tudo isso começou, lá atrás, pareciam realidades bem distantes. As primeiras lojas virtuais, pessoal, elas vendiam e emitiam comunicados para que as lojas físicas pudessem emitir notas fiscais e entregar pedidos nas casas dos clientes. As mais primitivas geravam ordem de serviço web para que clientes recebessem ligações de vendedores de pontos físicos com a finalidade de efetivar a venda e concluir a compra. Alguns de nós provavelmente pegou esse período. É um período em que você entrava no site da empresa e aí tinha um botão lá, compre aqui, você entrava em contato com a empresa ou mandava um formulário com seu e-mail, telefone, não sei o que, e tarará, e eles te ligavam. Mas você não conseguia ainda comprar efetivamente pelo site da empresa. A gente pegou esse período lá atrás, eu tenho certeza que muitos de vocês também pegaram. Ao longo dos anos, e entendam anos como sendo poucos anos, porque nós somos jovens e pegamos o início da internet, e ainda assim se passaram 20 anos de lá para cá e muita coisa mudou assustadoramente, mas ao longo dos anos, os conceitos eles foram sendo alterados, né? Nós passamos de lojas físicas para lojas totalmente virtuais. A gente tinha, sim, lojas que eram físicas e que agora são 100% digitais. Nós evoluímos de estoques próprios e físicos. Então, a gente tinha um modelo em que na internet se vendia o que o meu estoque físico tinha, para a gente evoluir, por exemplo, para um modelo de produção por demanda, onde eu só produzo aquilo que o cliente me compra e eu estipulo um prazo de entrega para aquilo. E até mesmo a gente evoluiu para grande parte das lojas virtuais venderem produtos que sequer são seus, que sequer são fabricados, armazenados ou entregues por aquelas marcas que o comercializam. Tá certo? Que mais? Tem um colega falando aqui do lado, estou trabalhando. Quem está me convidando o tempo todo para a sala? Não sei. Não sou eu, provavelmente, mas, gente, se tiver algum colega aí conversando com a colega que não está podendo entrar na sala, por favor, vamos deixá-la trabalhar, tá bom? Em frente. Dentro dessa evolução, pessoal, a gente passou por períodos, né, de competição entre o físico e o digital, entre o anunciar na internet ou anunciar na TV. Muitas empresas grandes, hoje gigantescos grupos, se passaram há um período atrás por esse processo, né? Existia sim uma grande competição entre o físico e o digital. A gente lembra até um determinado tempo que a Amazon competia diretamente, por exemplo, com a Saraiva. Existia uma competição direta com eles. Então, era entre o físico e o digital. Eram duas coisas diferentes, eram duas frentes diferentes. Elas competiam entre si. Da mesma forma, a mídia competia entre si. Se perguntava muito nas empresas, é melhor anunciar na internet ou é melhor anunciar na TV? Como é o canal mais próximo do meu cliente? De que forma o meu cliente impacta? Antes, a internet não tinha paradigma de análise. Então, quando a gente analisa esse paradigma de comunicação em massa e o paradigma de comunicação one-to-one, para a gente entender essas duas definições, o paradigma de comunicação em massa é o paradigma da TV. A TV, ela anuncia uma mensagem para várias pessoas que estão nas suas casas, elas podem estar dando atenção ou podem não estar dando atenção, elas podem estar na cozinha, a sala está lá, a TV entra, fala para sua família e dá continuidade. Então, ela não tem pessoalidade naquela comunicação, né? Ela fala para milhares e milhões de pessoas ao mesmo tempo. Já o paradigma da comunicação one-to-one, que é o paradigma da comunicação na internet, essa evolução das plataformas, né, permite que a comunicação de uma marca, de um produto ou de uma empresa, ela seja personalizada a ponto de ela ser destinada a um único cliente e daquele cliente poder interagir com aquela marca. Então, nós evoluímos disso, evoluímos de uma comunicação em massa para um modelo de comunicação one-to-one. E evoluímos também de corrigir custos para otimizar recursos para o conceito de adaptar-se para sobreviver.
Antes, a gente, vou para o digital, ou vou utilizar a ferramenta do digital, simplesmente pelo fato que eu preciso reduzir custos, ou eu preciso minimizar recursos, e a gente, com a evolução do tempo, e agora mais do que nunca com o cenário que o mercado está vivendo, a gente evoluiu para um conceito de adaptar para sobreviver. Ou as empresas se adaptavam ao digital, ou elas se adaptavam ao virtual e à virtualização do seu comércio, ou elas simplesmente não sobreviveriam e não resistiriam a essa crise. E aí, automaticamente, essas empresas não teriam como se manter no mercado. O comércio eletrônico hoje, então, ele vai muito além de uma simples loja virtual, certo? Na atual sociedade, nós encaramos desafios tecnológicos e desafios sociais. Encaramos clientes mais informados e exigentes e vivenciamos uma hipergeração de informação capaz de reter ou simplesmente perder clientes. O que a gente afirma ao ler essa frase? Primeiro, a gente vive numa sociedade onde nós temos desafios tecnológicos e sociais. Beleza. Cada vez mais, as marcas que comunicam de forma virtual, que utilizam as plataformas digitais para se aproximar do seu cliente, para vender algo pela internet, elas criam empatia com o cliente. Lá na TV, a gente tem campanhas de massa destinadas a muitos públicos. Mas na internet, em específico, as marcas elas costumam dialogar com o cliente. Então, existe ali um desafio não só tecnológico, não é pelo melhor produto, pelo melhor serviço, pela melhor marca ou pelo melhor preço. Ali também existe um desafio social. Então, quando um comentário, sei lá, preconceituoso ou um comentário desnecessário aparece numa página de uma empresa como Netflix, como Natura, como Avon, como outras tantas que possuem páginas institucionais, essas empresas vão lá e elas simplesmente também comentam de volta. Elas se posicionam frente aos seus consumidores. E aquilo tudo está sendo assistido por todo mundo que segue. Então, ali não há só um desafio tecnológico, não é só pelo melhor produto, não é só pelo melhor serviço. Também é um desafio social. E as empresas costumam agora se posicionar frente a esses desafios. Por que isso acontece? Porque a gente está cada dia encarando um cliente mais informado e mais exigente. Então, o cliente conhece mais sobre o mercado, conhece mais sobre a empresa, tem acesso à informação e ele está cada vez mais integrado nessa sociedade de hiperinformação. Essa sociedade de hiperinformação simplesmente gera centenas, milhares e milhões de conteúdo por dia. E aí quem vai decidir o que quer ou não consumir de conteúdo, o que vai chamar ou não a atenção, é o próprio cliente. A pergunta de hoje ela é um pouco mais simples. Como é que nós chegamos a esse ponto? Como nós chegamos até aqui? Como é que nós chegamos até o local onde a tecnologia se encontra, onde o cliente se encontra, onde o consumidor se encontra? Gente, até um determinado tempo atrás, fazer mercantil era algo extremamente físico. Entrega em casa, nossa, era incrível. Mercadinho que fizesse, tinha mais cliente. Depois disso tudo, começaram a fazer por telefone. Não, vou pedir aqui por telefone. Hoje em dia, a gente pode comprar o produto de determinado mercado, outro produto de outro mercado, colocar tudo numa cestinha só no meu iFood ou no meu Rappi e simplesmente eu compro o produto mais barato de cada mercado e tudo chega junto na minha casa. Olha que legal que é essa política. Você compra por um aplicativo, você não precisa sair de casa, você paga a entrega daquele produto, óbvio, existe um custo para isso, mas você pode comprar simplesmente o óleo mais barato no mercantil X, o arroz mais barato no mercantil Y. Eu faço uma cesta inteira simplesmente comparando todos os preços e chego a consumir aquilo que me é melhor, aquilo que está mais cômodo e aquilo que está com um preço melhor. Isso tudo só aconteceu porque o cliente está cada vez mais integrado, cada vez mais conhecedor e cada vez mais engajado. E as plataformas digitais, o e-commerce como um todo, ele permite que cada vez mais a marca esteja
porta a porta com o seu cliente, conversando com ele, sentando na mesa dele, discutindo as suas perspectivas e as suas percepções. Isso só é possível devido a essa perspectiva de criação desses cenários de comércio eletrônico. Bem, a evolução do que entendemos como comércio eletrônico passou e foi influenciada por tipos de alteração ao longo do tempo. São 4 tipos de alteração: alteração na forma de consumir, alteração na forma de comunicar, alteração na forma de se produzir e alteração na forma como estabelecemos as nossas relações. Como é que a gente pode entender, então, essas alterações, uma por uma? A alteração na forma de consumir é essa evolução do consumidor. O consumidor, ele não tem mais tanto tempo para pesquisar, tanto tempo para conferir, tanto tempo para auditar, ou tanto tempo para se deslocar para fazer um consumo simples, como, por exemplo, um commodity. A forma de consumir foi modificada ao longo do tempo. As definições de forma de consumir foram atualizadas. Em seguida, a gente parte para a alteração na forma de comunicar. A forma como nós comunicamos os nossos produtos e os nossos serviços também foram alteradas. Antes, a gente falava de marketing. Hoje, a gente fala de neurociência aplicada ao marketing. Antes, o mais importante era dizer compre batom, compre batom, compre batom. Ou antes, o mais importante era dizer hambúrguer, queijo, duplo alface, molho especial, que é a formação do Big Mac, né? A gente dizia os atributos do produto. A gente falava efetivamente o que o cliente ia consumir. Então, antes, o mais importante era isso. Hoje, o mais importante é se aproximar do cliente, é fazer com que ele crie empatia com a marca. Quer um exemplo simples? A gente começou falando de produto de limpeza mesmo, IP. IP começou a fazer campanha alguns anos atrás, dizendo que rende muito. Essa era a marca da IP. A IP rende muito. A forma de se comunicar da IP mudou completamente. Se você assistir a última propaganda da IP, é uma propaganda onde eu tenho pessoas dançando, pessoas curtindo, música e simplesmente as pessoas compartilhando felicidade. E naquelas cenas, obviamente, são cenas do lar, elas estão utilizando o IP uma vez ou outra, e tudo na cabeça do consumidor parece que associa o consumo do IP com a felicidade que aquelas pessoas estão sentindo. Isso é uma alteração na forma de se comunicar da empresa. Então, antes, era muito simples para as empresas. Elas se comunicavam com o cliente através de jornal, através de rádio e através de TV. Elas comunicavam para o cliente não tinha direito nenhum de rebater, de questionar, de discordar. Isso não existia. Com o surgimento das redes sociais, o que foi que aconteceu? O cliente agora tem voz, tem vez, ele compartilha, ele faz fuar, ele abre reclamação, ele mostra para todo mundo, ele manda para os artistas postarem o que ele está compartilhando sobre aquela marca e por aí vai. Então, a forma de se comunicar mudou drasticamente ao longo do tempo. A outra alteração é sobre a forma de produzir. A forma de se produzir também mudou. Antes a gente produzia, estocava e depois vendia. Hoje a gente vende, em seguida estoca e por último entrega. A gente está fazendo o processo ao contrário. A gente viu isso em gestão da cadeia de suprimentos, que é um modelo que você primeiro vende, primeiro entende o que o cliente quer para depois produzir aquilo. Isso é mais econômico, isso tem mais a ver com os mercados que a gente está vivendo e tem mais a ver com a forma como as empresas hoje se portam frente à tecnologia. Que mais? A gente mudou ou alterou a forma como nós estabelecemos as nossas relações. Antes, a gente não tinha relação com o produto, relação com o serviço. Hoje a gente tem. Antes, uma camisa era uma camisa. Uma bolsa era uma bolsa. Um carro era um carro. Eu tenho absoluta certeza que cada um de vocês, devido a esse boom da internet, devido a essa excessiva quantidade de informações nas redes, e óbvio, também referente à experiência que vocês tiveram com produtos ou serviços, tem determinada afeição pelos produtos, tem determinada afeição por consumir uma marca, por estar próxima a determinado tipo de serviço, por preferir uma e não outra possibilidade de marca. Isso tudo é muito comum hoje em dia. Então,
nós mudamos a forma como nós estabelecemos a relação. Não só com a marca, mas também com as outras pessoas que estão ao nosso redor, tá certo? Isso também foi alterado ao longo do tempo. Pergunta aqui, né? Esses produtos sustentáveis, professor, que mudaram visando o meio ambiente, se enquadra? Se enquadra. Na verdade, eles não mudaram efetivamente o produto. Eles mudaram a forma de comunicar o produto, né? Eles não mudaram o produto algumas vezes. Às vezes eles mudam a forma de comunicar o produto. O IP é o mesmo detergente IP desde que foi criado. Mas aí, determinado período, quando surgiu aquele boom do ecossistema, o IP lançou uma propaganda dizendo que o IP desplantava e replantava as florestas de IP. Lembram disso? Isso existiu em determinado período. Então, os produtos sustentáveis mudaram a nossa forma de pensar, sim. Mas, em se tratando do e-commerce, a gente fala muito mais de alteração da forma de comunicar o produto ou da forma de estabelecer relações com o consumidor do que efetivamente da modificação do produto. A gente quase nunca lê contrato, não é verdade? A gente quase nunca também lê especificação de produto. Quando a gente compra na Americanas.com, na Magazine Luiza, em outras tantas dessa, às vezes, gente, tem assim, ó, ver a descrição do produto. Aí você rola para baixo aquela telinha, tem 8 páginas, 10 páginas, com especificações, normas técnicas, várias coisas do produto que você está comprando. A probabilidade de você ler aquilo, gente, é muito pouco. Você não vai ler as especificações do produto, porque os atributos do produto hoje não são importantes. Sabe o que você vai fazer? Você vai entrar numa rede social, vai ver o que as pessoas estão comentando sobre aquele produto, vai ver a experiência de outras pessoas que já compraram e vai utilizar aquilo como efetiva tomada de decisão de compra. Normalmente é isso que você faz, tá certo? Então, quando a gente fala de comércios digitais ou de mercadorias digitais, mudou muito mais a forma de comunicar o produto ou o serviço do que simplesmente a ideia de produtos sustentáveis que mudou o produto ou algo do tipo. Mas se enquadra também dentro dessa perspectiva, tá bom? Em frente. Sobre o e-commerce. O comércio eletrônico, pessoal, ele refere-se ao uso da internet e da web para conduzir negócios. Então, basicamente, se eu tenho alguma operação que me gera lucro para minha empresa dentro da internet, eu tenho um comércio eletrônico. Formalmente, ela diz respeito às transações comerciais realizadas digitalmente por organizações e indivíduos ou entre duas ou mais empresas. Vou abrir um parênteses aqui só para dar um exemplo para vocês. Quem trabalha com e-commerce há bastante tempo e que tem ferramentas para vender pela internet ou para efetivar vendas pela internet vai entender o que eu estou falando. Ao longo dos anos, o comércio eletrônico também foi se moldando. Por quê? Antes a internet era um terreno sem lei, certo? Ninguém mandava, ninguém comandava, ninguém tributava, ninguém arrecadava imposto, nada do tipo. Depois, com o passar do tempo, ela começou a ser acompanhada, monitorada, fiscalizada, taxada. Começaram a surgir, obviamente, regulações referentes a isso tudo. A forma como se comercializava, a forma como se emitia nota fiscal, a forma como se faturava dinheiro. E tem uma coisa que surgiu nos últimos 4 anos que eu acho incrível. Incrível mesmo. Não por ser algo que surgiu para esconder impostos, por assim dizer, mas algo que surgiu para melhorar um processo já existente. Por exemplo, quando a gente compra um produto em uma loja física, Não tá dando para escutar nada. Desculpa, pronto, voltou aqui agora. Acho que alguém tinha me colocado no mute. Respondendo aqui uma pergunta, tá? A gente tem alguma pesquisa do qual o percentual atual de volume de compras via digital? Provavelmente sim. Eu não coloquei esse dado aqui na apresentação, pessoal, porque na verdade ele não é um dado tão relevante para a gente, nem tão atualizado. Os últimos dados que eu encontrei foram de 2015, né, publicados. Os últimos dados publicados foram de 2015.
mas certamente o próprio Ministério das Telecomunicações do Brasil deve ter dados atualizados, tá bom? Eu vou dar uma pesquisada e mando para vocês. Mas, voltando para o contexto de comércio eletrônico que eu tinha falado, o comércio eletrônico, ele refere-se exclusivamente a essas transações que a gente faz no ambiente digital, né? E surgiram, nos últimos 4 anos, algumas ferramentas muito legais, certo? Para gerir processos nesse comércio eletrônico. Não sei se vocês já ouviram falar das carteiras digitais, né? O que são essas carteiras digitais? São carteiras digitais, por exemplo, a Wirecard é uma carteira digital, a Moip é uma carteira digital, a Blue Pagnet é uma carteira digital. São empresas que recebem valores pela internet, criam uma conta eletrônica para as empresas, e aí elas circulam esse valor por dentro da conta eletrônica e recebem das empresas somente a nota fiscal de dispêndio. Professor, não entendi nada. Quem trabalha com comércio vai entender do que eu estou falando. Quando você compra um produto para uma loja, o produto tem que vir do fabricante para a sua loja física, não é isso? Aí o que tem que acontecer? O fabricante tem que emitir uma nota fiscal para você. E o fabricante é tributado por aquilo. Ok, é a primeira tributação que o governo faz. Quando chega na sua loja, se você precisar fazer transferência de uma loja para outra, você tem que emitir uma nota de transporte. Aí o governo vai lá, e tira mais um percentual em cima daquela mercadoria. E quando você vende para o cliente, você também tem que emitir uma nota fiscal para o cliente. E o governo vai lá e taxa novamente o imposto. Ou seja, você é taxado pelo menos 2 vezes, ok? Existe uma dupla tributação em cima daquele produto ou daquele serviço. O e-commerce, com o passar do tempo, criou algumas ferramentas, como essas carteiras digitais, que recebem o valor diretamente do cliente e pagam esse valor diretamente aos fornecedores da empresa. E ao invés de ser tributado 2 vezes, as empresas são tributadas somente 1 vez. Quem puder depois dar uma pesquisada sobre essas carteiras digitais, elas são muito interessantes. Elas têm um trabalho que na verdade, acredito eu que daqui a pouco o Ministério da Fazenda vai começar a olhar com outros olhos e vai começar a tentar arrumar alguma forma de tributá-las, mas hoje elas evitam que a gente tenha dupla tributação. Então, eu vendo para o cliente e ele emite a nota para o cliente. Então, eu não tenho que emitir uma nota para mim e uma nota para o cliente, ou uma nota para o fornecedor e uma nota para o cliente. Se emite uma única nota fiscal. Então, você é tributado somente 1 vez. Elas são contas digitais, contas virtuais. Então, elas não são declaradas também no imposto de renda da empresa. A conta que a empresa tem, por exemplo, na Wirecard, na Blue Pagnet e em outros meios, não são tributadas no imposto de renda de pessoa jurídica. Não estou contando isso para vocês como se isso fosse a coisa mais linda do mundo, mas eu estou te falando que esse comércio, esse e-commerce, ele evoluiu a um ponto que algumas tecnologias são tão novas, que ainda não conseguem sequer ser entendidas pelo que nós temos hoje de fisco, de receita, de tributação, de nada do tipo. Depois dei uma pesquisada, porque é muito interessante e é uma ferramenta que está sendo extremamente utilizada por várias lojas de comércio eletrônico, tá certo? O comércio eletrônico, pessoal, ele começou em 1995, quando um dos primeiros portais da internet, o Netscape.com, aceitou o anúncio de grandes corporações e popularizou a ideia de que a web poderia ser usada como uma nova mídia para publicidade de vendas. Então, esse site, o Netscape.com, que nem existe mais, eu acredito, em 1995, ele surgiu como um portal da internet, tipo era pra gente UOL, tipo era pra gente BOL, que antes a gente usava muito mais como fonte de referência, antes do boom do Google, né? Hoje a gente não usa mais, porque a gente usa a ferramenta de pesquisa como sendo a mesma ferramenta de referência, mas esses portais de internet, durante muito tempo, eram utilizados dessa forma, para a pessoa ter um e-mail, para a pessoa ter acesso a várias coisas, para ter acesso à informação, revista digital, enfim. Houve um período em que isso se utilizava muito. E esse Netscape, em 1995, foi o primeiro portal a aceitar anúncios de grandes corporações, ou seja, de grandes empresas. Na época, né, em que o Netscape começou esse trabalho, ninguém ainda vislumbrava essa curva de crescimento exponencial que as vendas do varejo eletrônico poderiam experimentar e iriam experimentar ao longo dos anos.
e que viriam a dobrar e triplicar a quantidade de compras ou vendas online ao longo dos 2 ou 3 anos seguintes. Exatamente isso. O comércio eletrônico, ele também continuou a crescer de forma acentuada até a recessão que nós tivemos aí nos anos de 2008 e 2009, quando o crescimento ele desacelerou, por assim dizer. Mesmo com esse crescimento do mundo inteiro desacelerado e com a redução do PIB, pessoal, o comércio eletrônico ele só não continuou crescendo, mas ele estagnou e manteve a venda mesmo no período de recessão. Então, durante a recessão, o comércio eletrônico ele era o único segmento estável do varejo. Todo o restante do varejo perdeu, mas o comércio eletrônico manteve o seu nível de vendas, tá certo? Tem o Vanderlei está aqui comentando do lado que tinha também o Yahoo, o KD eu não conhecia, mas o Yahoo também eu tinha, incluso até tive um e-mail do Yahoo na época. A gente pagava, né, para ter acesso a algumas coisas nessas plataformas. E esses sites divulgavam, obviamente, grande quantidade de produtos e serviços. Professor, o KD era usado antes do Google. Era o site de procura, você queria pesquisar alguma coisa, você utilizava esse KD. Isso bem antes do MSN, essas coisas assim. Bem no começo. Eu já peguei na época do MSN. Eu já estou um pouco velhinho já, estou com 46, né? Então eu peguei peguei na época do MSN. Mas, assim, existiam muitos sites que sobreviviam disso. Então, quando eles começaram a vender essa ideia de que poderia haver publicidade, que seria uma forma de abordar o cliente, eles começaram, na verdade, a fazer isso de forma muito primitiva, gente. Muito primitiva. Naquela época, ainda não existiam pesquisas efetivas que comprovassem, por exemplo, quantidade de acessos, fluxo de dados, tempo que a pessoa destinava naquela atividade. Essa burocratização e essa formulação e gestão da informação, como a gente vê hoje, é um mérito em todos os aspectos do Google e da Microsoft, né? São as duas empresas que realmente chefiaram esse processo de gestão da informação, de gestão do conhecimento. E como é que a gente pode interpretar esse boom do crescimento do e-commerce, como a gente está vendo aqui? É muito simples. Houveram transformações nos negócios, houveram fundamentos tecnológicos que evoluíram ao longo do tempo e novos modelos de negócios que emergiram. Isso tudo contribuíram para esse boom do e-commerce. E, igualmente, o e-commerce ele contribuiu para a transformação dos negócios, para a melhora dos fundamentos que nós temos hoje de tecnologia e para os novos modelos de negócios emergentes. É uma via de mão dupla. Professor, você acha que... Oi. Você acha que... Eu acho que o boom mesmo aconteceu quando surgiu o iPhone, a tendência de iPhone, e começa por 4G, né? Eu acho que isso aí deu a grande virada no momento, eu acho, do e-commerce. A gente falou sobre banco de dados, a gente falou sobre algumas ferramentas do tipo nas aulas anteriores, e eu lembro que quando a gente colocava sobre esses bancos de dados, sobre essa forma como os dados eram gerenciados, a gente tinha análises sobre entradas e saídas de dados. Esse é o processo, na verdade, de entendimento e interpretação dos dados. Os dados ingressam em um banco de dados, são processados e saem como um resultado de análise. Só que se a gente for parar para pensar, quando surgiram smartphones, iPhones, 4G e toda essa parafernália, isso aumentou o fluxo de informação a um nível assustador. E, obviamente, deu acesso para as pessoas. Quando a gente dá acesso para as pessoas, a gente aumenta a quantidade de usuários e, automaticamente, o que antes não era visto ainda como uma ferramenta de divulgação de marketing ou como uma ferramenta de vendas, como era no caso lá da Netscape, ainda não era uma perspectiva usual para a época, vem a se tornar algo muito mais efetivo. Embora, pessoal, quando a gente iniciou o período de redes 4G, onde todos tinham seus celulares e acessavam a internet, era tudo muito primitivo. E a gente ainda acessava sites para obter informações. Então, na época em que surgiu o smartphone, ainda não tinha surgido o boom
da tecnologia das redes sociais. Então, o que são, na verdade, as redes sociais? São bancos de dados gigantescos que reúnem pessoas do mundo inteiro que têm interesses comuns. Então, a partir daqueles interesses comuns, eu posso divulgar um produto, divulgar uma marca, vender um produto ou vender um serviço. É para isso que existem. E é assim que elas se mantêm ou que criam valor de mercado. Elas gerem a informação de maneira qualificada. Então, o e-commerce, a gente vai interpretar esse boom do crescimento dele nessas três perspectivas: transformação de negócios, fundamentos tecnológicos e novos modelos de negócios emergentes. E aí tem alguns tópicos em cada uma dessas categorias que a gente vai ver aí em separado. Por exemplo, em transformação de negócios, está colocado aí: se comparado às lojas de varejo, serviços e entretenimento físicos, o comércio eletrônico continua a ser a forma de comércio que mais cresce. O comércio social móvel e local se tornaram as formas de comércio eletrônico que crescem mais rapidamente. O que é o comércio social móvel e local? É essa adaptação. Rede social, combinada com o dispositivo móvel, combinada com o impacto local. Isso faz com que o comércio eletrônico cresça assustadoramente de forma mais rápida. A primeira onda do comércio eletrônico transformou os setores de livros, músicas e viagens aéreas, por exemplo. Não sei se vocês vão lembrar, gente, nessa época acho que a gente não tinha tanto dinheiro ainda, eu pelo menos não tinha, só via passar na televisão. Até hoje eu não tenho, né? Mas enfim. A gente via as pessoas viajarem e elas recebiam um bloco de papel gigantesco. Era um livro todinho assim, ó, que tinha folha. Você ia comprar a passagem na TAM, por exemplo, e aí emitia não sei quantas mil folhas para você preencher, e para assinar, e com papel, e com orientação de viagem, um monte de informação. E aí, tá falando... Parecia um contrato. Tinha um contrato, vinha tudo, gente. Era uma coisa horrorosa. Era um contrato, Então, quem pegou viagens nesse período aí, eu me lembro bem, né? Eu me lembro muito bem desse período, de quando... Até a gente tem um estudo de caso muito legal, vou ver se eu consigo colocar para vocês depois aqui. Muitos de vocês devem ter lido também, que é o estudo de caso A Gol Levanta Voo, né? Que quando a Gol surgiu, ela simplesmente deu um baque em todas as companhias aéreas do Brasil. Antes todo mundo vendia passagem aérea em loja física, a pessoa tinha que se dirigir para comprar, não dava para comprar pela internet, tinha que se emitir passagem impressa, com contrato, com não sei o quê, com regulamento, milhares de coisas e processos que eram totalmente atípicos. E aí a Gol surgiu, né, a Companhia Aérea Brasileira Gol, surgiu como pioneira nesse mercado. Ela foi a primeira companhia aérea nacional a modificar completamente o seu processo para reduzir custos. Então, ela começou a vender pela internet, as pessoas não precisavam mais imprimir as passagens ou imprimiam diretamente no check-in do aeroporto. Ao invés de ser folhas e folhas de papel, ela era somente uma tagzinha que a pessoa recebia por e-mail e, em seguida, recebia uma via impressa no aeroporto. Então, todo esse processo, gente, ele foi modificado, ele foi mudado, né? E tem um estudo de caso sobre isso. O estudo de caso A Gol Levanta Voo. Depois vocês podem também dar uma pesquisada, ele é excelente. Eu lembro bem, eu lembro bem, eu sempre trabalhei viajando e lembro bem quando a Gol chegou, era uma empresa de low cost, né? Não tinha nenhuma no Brasil nesse conceito. Antigamente você tinha as pessoas como iam fazer uma viagem, além de ser caro, era uma coisa de elite. Era uma coisa de... As pessoas se arrumavam bem para poder viajar, era um acontecimento. E aí ela veio como uma empresa de low cost, que era muito comum nos Estados Unidos, na Europa, e reduzindo esses custos, tirando, às vezes, até alimentação e baixos custos, mas era uma empresa que dizia assim, todo mundo pode voar. Sim. Qualquer cidadão pode voar no nosso... E eram aviões modernos, com baixo custo de combustível. Eu voava naqueles aviões da Transbrasil, da Varig, era um consumo absurdo de combustível. Então, todo esse conceito ela trouxe e realmente fez uma loucura, porque faliu até... Ela foi capaz de comprar a própria Varig, né? Depois. Que era a nossa líder de mercado. Pra Isso, sabe, era Varig... A gente, quando criança, né, na verdade, ou quando adolescente, escutou muito aquela Varig, 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 do Brasil ao mundo.
Existia um jargãozinho, aquela musiquinha de Natal que passava, o Papai Noel que vinha com a Varig. A Varig é a maior, foi, na verdade, né? Uma das maiores companhias aéreas do mundo. A gente tinha voo do Brasil para o Japão pela Varig, né? Então, a Varig era líder de mercado e ela simplesmente não conseguiu acompanhar. A outra companhia aérea que acompanhou um pouco o desenvolvimento, porque também era uma companhia privada do interior de São Paulo, de Campinas, e que aproveitou o boom da Gol, foi a própria TAM. A Varig, que tinha participação do governo e que era um pouco mais burocrática nos seus processos, não conseguiu acompanhar e simplesmente teve as suas ações despencando, teve a sua falência decretada e a Gol findou que comprou aí a Varig e comprou também algumas outras empresas menores que faziam voos nacionais. Então, essa primeira onda do comércio eletrônico, ela impactou de forma assustadora, principalmente os setores de livros, músicas e viagens. Nessa mesma pegada, surgiram, dentro dessa ideia de transformação de negócios, a Amazon, né, que hoje é a líder mundial de vendas de livros, né? Na segunda onda, 9 outros setores enfrentaram um cenário de transformação parecido. Propaganda e marketing, telecomunicações, filmes, televisão, joias e artigos de luxo, imóveis, hotéis, pagamento de contas e software. Então, a segunda onda já veio mexendo com todos esses outros setores, que é justamente quando surge aí a ideia do one-to-one, as propagandas direcionadas. Então, o marketing mudou, a propaganda mudou, a ideia da televisão mudou, então a televisão teve que se adaptar ao longo do tempo. Para quem não sabe, ou para quem não lembra, a televisão mudou muito ao longo dos últimos anos. A televisão está integrando 3, 4, 5, 6 plataformas para poder conseguir chegar próximo do seu mercado, para poder conseguir manter a sua propaganda ativa de forma eficaz. Mudou também o cenário, por exemplo, de imóveis e de hotéis. Esses foram modificados de forma assustadora. Então, os hotéis que antes você tinha que ligar para o hotel e fazer a reserva diretamente com ele ou através de uma agência de turismo credenciada, antes funcionava desse jeito, foram impactados pelo esse boom do comércio eletrônico na segunda leva. Então, hotéis, você tanto pode contratar online, quanto você pode comparar os preços, quanto você pode comparar o preço de quem compara preço. Olha que legal, né? A gente tem o Booking, que compara preço de hotel, e a gente tem, por exemplo, o Trivago, que compara o preço de quem já compara o preço. Ele compara o preço da Trivago com o preço da Expedia, com o preço de outras agências digitais de turismo. Então, houve um boom, uma mudança assustadora, principalmente em relação... Ou nem ficar hospedado, né? Vai pelo Airbnb e escolhe... Que é o que ele fala, por exemplo, de imóveis, né? Esse segundo boom trouxe aí a modificação em imóveis também. A forma como nós enxergávamos os imóveis, as grandes locadoras, as grandes agenciadoras, a própria função do corretor de imóveis foi colocada em questão e adaptada ao longo dos anos, graças a esse segundo boom do comércio eletrônico. Que mais em transformações de negócios? A abrangência das ofertas no comércio eletrônico, ela cresce, especialmente nas áreas de serviço de redes sociais, turismo, entretenimento, vestuário, joias, eletrodomésticos e imóveis residenciais. O perfil demográfico dos compradores online continua a se expandir rumo à equivalência com os consumidores comuns. Então, cada vez mais a gente entende os consumidores de determinada região, que consomem determinados produtos online, tão quanto os que moram naquela região, né? É aquela ideia que a gente tem do compre do pequeno produtor ou compre do comércio local, como está anunciando aí algumas grandes empresas. Os modelos de negócio de e-commerce puro são refinados ainda mais para alcançar níveis mais altos de lucratividade, enquanto algumas marcas de varejo tradicional usam o comércio eletrônico para manter as suas posições dominantes do varejo. Algumas que conseguiram fazer isso de forma muito bacana e que estão muito atuantes hoje é a Magazine Luiza, a Casas Bahia e a Americanas. Essas três em específico conseguiram se adaptar muito bem a esse modelo do comércio eletrônico e continuaram sendo líderes de varejo. A Walmart também, obviamente, entra nesse mesmo circuito, certo? Empresas de pequeno porte autônomas continuaram a inundar o mercado eletrônico, muitas vezes utilizando as infraestruturas criadas por gigantes setoriais,
como a Amazon, a Apple, a Google, e cada vez mais aproveitando os recursos de computação baseado em nuvens, que a gente viu nas aulas anteriores. Uma coisa legal, pessoal, sobre esses recursos, né, oferecidos por esses esses gigantes setoriais, é justamente esse. Por exemplo, a gente tem como hospedar uma loja virtual dentro de uma ferramenta da Google. Eu tenho como vender o meu produto dentro de um aplicativo da Magazine Luiza. Eu tenho como comercializar o meu produto pelo Instagram, através de uma tag de marcação de preço. Então, você, de alguma forma, paga para ter aquela plataforma ou para usar aquela tecnologia, mas você também pode ter, obviamente, uma receita de vendas com base nisso tudo. E o e-commerce móvel, ou o m-commerce, como é conhecido, começa a deslanchar nos Estados Unidos com serviços baseados em localização e download de entretenimento, incluindo e-books, filmes e programas de televisão. Sobre fundamentos tecnológicos, o que é que a gente precisa entender sobre fundamentos tecnológicos nesse boom de crescimento do e-commerce? Bem, a primeira coisa é que os meios de conexão sem fio, internet, Wi-Fi, telefonia 3G ou 4G e agora 5G, vem crescendo rapidamente ao longo dos anos. Bem, se a gente, digo eu, por exemplo, né, vou me citar como exemplo. Se eu tenho menos de 30 anos e eu vi o primeiro celular com a tecnologia 3G chegar ao Brasil, então, teoricamente, isso evolui de forma muito, muito rápida, né? Antes, nós tínhamos pouquíssimos smartphones circulando, pouquíssimas operadoras, e hoje a gente tem uma infinidade de operadoras, uma infinidade de planos de dados, a gente tem internet acessível por R$ 9,90 por semana, a gente tem uma internet de qualidade, um 4G de qualidade, com um bom pacote de dados. Então, cada vez mais, os meios sem fio, eles foram crescendo, né? E eles foram, ao mesmo tempo, se expandindo. E antes, a gente não encontrava eles em qualquer lugar. Hoje, a rede de cobertura é bastante ampla. Smartphones, tablets e dispositivos móveis poderosos suportam música, navegação web, entretenimento, comunicação de voz, podcast. Isso tudo, pessoal, está aqui, dentro da tela dos nossos aplicativos celulares. E isso é possível porque nós começamos, por exemplo, há 20 anos atrás, com aquele Nokia 3310 e com o celular da Siemens, né? Acho que era da Siemens, que era o celular da Xuxa. As meninas aí devem saber qual é esse celular que eu estou falando. O celular da Xuxa, que era o da Siemens, que foi o primeiro celular da Oi, que era a antiga Telemar, que era a antiga Teleceará, quando chegou aqui, e que simplesmente não tinha nada, ele só tinha toques polifônicos. Era BCP. Como é? Era BCP. Era BCP. Gente, é verdade, era BCP o nome, olha aí. Então, o que é que tinha naquilo? Antes era o Gradiente, os primeiros Gradiente Nokia e Motorola. Eram os grandões, verdade. Mas os primeiros que surgiram, que chegaram com essa tecnologia de internet... Já era o que tinha o jogo da cobrinha já. Então, tá vendo? Evoluiu bastante. Para o que a gente tem hoje, que a gente tem os computadores na mão, basicamente, nossa, evoluiu assustadoramente. Então, o fundamento, né, da banda larga e da internet, ele vai se tornar mais forte ainda também nos segmentos empresarial, residencial, à medida que os preços de transmissão e o acesso da sociedade caem. Então, eu tenho mais disponibilidade, menos preço, mais gente acessando e automaticamente o que acontece com a minha mídia da internet? Ela não valia nada. E agora ela vai supervalorizar em questão de valores. Os softwares e sites de redes sociais, como, por exemplo, Facebook, MySpace, Twitter, LinkedIn, Instagram, eles transformam-se em uma das mais importantes plataformas de comércio eletrônico. O marketing e a propaganda se somam a essas plataformas. O Facebook, ele atingiu, por exemplo, em 2013, a marca de 1 bilhão de usuários do mundo inteiro. E 142 milhões só nos Estados Unidos. Isso há esse tempo todo atrás. Imagina agora. Os novos modelos de computação, com base na internet, com aplicativos de smartphone, computação em nuvem, software de serviços, reduzem drasticamente os custos do que nós chamamos de comércio eletrônico. Incluso, eu tenho mais uma colocação para fazer, que é sobre banco de dados. A gente tem banco de dados no celular da gente e a gente não dá por conta que tem, né? Por exemplo, hoje eu estava dando uma olhada na sincronização do meu aparelho e ele já tem sincronizado lá
mais de 64 GB, não, mais de 164 GB na nuvem, né? Que é o Google, não, OneDrive, que é da Microsoft. Então, a Samsung tem um vínculo com a OneDrive, que é da Microsoft, e a gente tem um espaço físico de download e de upload para arquivar as coisas do smartphone, a memória, a fotografia, esse tipo de coisa. Então, não é só as pessoas ao nosso redor, o mercado ao nosso redor, ou a empresa ao nosso redor, que vai gerar conteúdo. A gente também gera conteúdo o tempo todo. As imagens são conteúdo, o que a gente liga é conteúdo, a forma como a gente acessa a internet é conteúdo. A gente também vai gerando insights para o mercado, assim como o mercado gera insights para a gente, certo? As meninas estão comentando aqui na lateral, dizendo que ligava a lanterna, o celular, que os vizinhos na calçada ficavam morrendo de inveja, trocava a cabo, piscava a lateral. Esse tipo de coisa antigamente era muito usual. Hoje em dia, se você der, por exemplo, um smartphone para uma criança que não acesse lá o YouTube, como ele gosta de assistir o vídeo, ele simplesmente devolve o telefone e joga na sua cara. Que hoje eles estão dessa forma, bem mal educados e bem tecnológicos, então não dá mais para criar as pessoas longe dessa internet. E o último, pessoal, a última perspectiva desse boom do crescimento são os novos modelos de negócio que vão emergindo, né, no meio dessa fase toda. Então, mais da metade da população da internet, ela está afiliada a uma rede social online, o que contribui para a criação de sites de favoritos sociais, que a gente chama de social bookmarking. Criação de blogs de compartilhamento de fotos e várias outras ferramentas do tipo. Juntos, esses sites, eles criam um público online massivo, tão grande quanto a televisão, o que atrai os anunciantes. Em 2013, as redes sociais representavam cerca de 25% de todo o tempo online. Cada vez mais a gente sabe que isso é uma tendência. Por exemplo, onde que um cantor vai reunir 1.800.000 pessoas em um show? Tem nem espaço físico para isso. Mas numa live, ele reúne 1.800.000 pessoas através da internet. Então, o que é melhor para uma empresa? Será que é melhor, por exemplo, para a Brahma, né, pagar, sei lá, 150 mil, 200 mil, para poder ter a geladeirinha lá na live do Jorge Mateus? Ou é melhor ela pagar 400, 500 mil para ter a marca dela no Vila Mix ou em algum outro festival gigantesco? Às vezes, as contas da internet em relação com as ofertas presenciais, elas não batem muito, não. Pode falar. Então, deixa eu só para dar uma noção aí, como eu trabalho, eu vivo muito esse ambiente, eu fico até um pouco empolgado, mas deixa eu comentar, a empresa que eu trabalho, ela fabrica o Benegrip, Coristina, esses produtos que tem na mídia aí que aparece toda hora. 30 segundos, uma chamada de 30 segundos na Globo custa 180 mil reais. Só para você ter ideia, uma chamada de 30 segundos. Quanto que, para você ser atacado nos horários nobres, quantas chamadas durante o dia em vários programas você tem que fazer? Aí você multiplica a quantidade. Só para você ter ideia, a empresa que eu trabalho ano passado, ela investiu 400 milhões de reais em mídia, em propaganda. É um absurdo, não é isso? É um valor bastante alto para que a gente esteja próximo ao cliente. E aí, do que a gente está falando? Por que a TV, de alguma forma, ela teve que se adaptar, né, ao longo desse boom do e-commerce? Porque era justamente assim, a TV era o único canal que a gente tinha de massa para impactar um número muito grande de pessoas, né? A gente está falando, por exemplo, sei lá, não tenho ideia de quantos telespectadores tem de audiência a TV brasileira, mas isso eu sei que isso varia de acordo com os picos de horário. Você falou desse valor de 180 mil reais, né? No horário nobre, que a gente chama... Eles medem por São Paulo, professor. Esses aparelhos, existem uns aparelhos que são da audiência, a televisão ela usa, ela é implantada em algumas residências no estado de São Paulo. Então, eles medem e eles fazem um cálculo multiplicando pelo país. E aí eles têm uma por habitante e eles quantificam isso para dizer, olha, está com tantos pontos de audiência, 9 pontos, 18, 30 pontos de audiência. Quando você tem horário nobre, tipo 18 pontos, 20, já é muita coisa.
É um absurdo já O Ibope ele ajuda, por exemplo, a medir esses índices e apresentar, principalmente para essas finalidades de comercialização de campanha e de mídia. Só que o que acontece? Com o passar do tempo, não que a audiência da televisão tenha caído, mas a audiência da internet, ela foi crescente, né? E diferentemente da audiência da TV, que é uma audiência mista, onde está tudo misturado, onde as pessoas podem ser de vários cantos, podem estar me dando atenção ou podem não estar me dando atenção, na internet eu tenho uma pegada diferenciada. Eu consigo destinar o interesse das pessoas. Por exemplo, no intervalo da novela das 8, que é um intervalo nobre, né, que a gente fala, que é entre o Jornal Nacional e a novela das 8, a gente tem a propaganda mais cara da TV brasileira. Essa propaganda chegou a custar R$550 mil por inserção, certo? De 15 segundos, obviamente, né? 550 mil por inserção de 15 segundos. Hoje, ela não vale tanto. Por quê? Porque essas propagandas de massa não têm causado tanto engajamento nas pessoas como deveriam. É diferente, por exemplo, de uma estratégia incrível que a Globo se fez utilizando da sua plataforma, de uma plataforma OSS e de uma tecnologia de dados. Quando ela faz a interação, por exemplo, da personagem da Vivi Guedes para divulgar Fiat no intervalo da novela das 8. Como que funcionou? Na novela, a Vivi Guedes utilizava Fiat. Ela era uma blogueira, uma digital influencer, e ela utilizava a marca Fiat. Ela foi beneficiada, ganhou carro, whatever. A novela estava ocorrendo, a Vivi Guedes, na novela, saía para gravar um comercial da Fiat, e do nada, sem passar aquele jinglezinho de troca, né, para intervalo, a Vivi Guedes aparecia no comercial da Fiat. Então, eles integraram um comercial em massa a uma novela e a uma plataforma online. O perfil no Instagram do estilo Vivi Guedes, que era da Vivi Guedes da novela, ele tinha mais de 8 milhões de seguidores. E ela era uma personagem fictícia. Então, essa integração entre plataforma OSS, propaganda e merchandising é o que faz a propaganda na TV hoje ser mais cara. Então, aquela velha propaganda, que era somente uma inserção comercial no intervalo, ela diminuiu de preço. O que está super valorizado é a propaganda que gera engajamento. Professor, o que é esse gerar engajamento? É permitir, por exemplo, que o público que assiste a Vivi Guedes na TV, na novela, possa comentar a propaganda que aconteceu emendada, possa comentar na página do Instagram da Fiat, e a Vivi Guedes, personagem da internet, que tem mais de 8 milhões de seguidores, também possa compartilhar as publicações da página oficial da Fiat como se ela fosse uma pessoa, como se ela realmente fosse a digital influencer que existia. Então, o setor de propaganda tradicional, ele está sendo desmontado à medida que a propaganda cresce no Google, no Facebook, em outros grandes canais. Então, por isso que eu estou colocando isso, entendeu? Às vezes é muito mais cômodo a propaganda acontecer de forma direcionada do que acontecer de forma em massa. E se nós analisarmos bem o tipo de propaganda que é colocado hoje nesses horários nobres, a grande maioria deles interage ou se integra com algum tipo de comentário, postagem, publicação, que gera engajamento do consumidor. Por exemplo, os patrocinadores do Big Brother Brasil, ao invés de somente anunciar propaganda nos intervalos do programa, eles promovem experiência às pessoas que estão dentro da casa. Aquelas pessoas, que teoricamente são pessoas comuns, como os que estão aqui fora, comentam, usam, agradecem, ficam felizes, como as pessoas aqui fora também ficariam, se tivessem acesso àqueles produtos ou àqueles serviços. E simultâneo a isso, eles ainda colocaram um smartphone dentro da casa, onde os brothers que moram lá podem fazer publicações, comentar, postar. Isso gera feed de notícia para a Globo, para o Big Brother e para a patrocinadora. Então, a gente está integrando cada vez mais as plataformas. E por que a TV fez isso? Porque se ela não fizesse, ela seria engolida pelo novo modelo de propaganda, que é mais vinculado a essa segmentação e a esse e-commerce. Tá certo? Eu acabei de ver a pergunta da Francisca aqui, ela perguntou, da mesma forma do BBB, professor, eu já tinha respondido. O BBB ainda está passando, viu, Sérgio? Ainda está passando o BBB na televisão. Que era a outra pergunta que tinham colocado aqui. Que mais que a gente pode falar, né, sobre essa perspectiva de novos modelos de negócio? Vão surgindo, pessoal, modelos de negócio de entretenimento online que vão oferecer TV, filme, música, esporte, e-book,
de acordo, e entre os principais proprietários desses direitos autorais, nós temos aí a Amazon, Google, YouTube, Facebook, Apple, todos eles são detentores de direitos autorais que são cedidos para essas múltiplas plataformas que vão surgindo. O que é a ideia do stream, né? Como a gente tem hoje, né? O Netflix é um padrão de stream, sei lá, o SSPTV é um outro padrão de stream, o Globoplay é um outro padrão de stream, também foi adaptado. Prime Video, a Prime Video da Amazon. Prime Video da Amazon Spotify. também é um outro modelo de stream. Nós temos vários, né? Essa teoria, esse modelo de gestão do streaming, ele surgiu nesses últimos anos aí como geração de conteúdo. A ideia é você fazer com que a pessoa acesse conteúdos que sejam do seu interesse. É a mesma pegada, por exemplo, das empresas que vendem canal por assinatura. Quando você faz um pacote de canal por assinatura, você adota simplesmente o pacote dos canais que você tem interesse. Então, por exemplo, eu gosto de esportes, então eu vou assinar o Premiere. Eu gosto de filme, eu vou assinar o... Qual é o nome, gente? É o... Telecine HBO. Telecine, pronto. Telecine HBO, exatamente. Aí, se eu gosto de algumas outras coisas, eu vou aderindo aos pacotes de conteúdo de acordo com o que eu tenho de aptidão. A ideia dos streams é exatamente essa. Lá no Google, lá no Globoplay, lá no Netflix, por exemplo, eu tenho pacotes de conteúdos que atendem a diversos públicos. O que é que o Globoplay tem de diferente dos outros streams? Quando a Netflix surge, ela surge como uma empresa de nível... Na verdade, a história da Netflix é muito engraçada. Ela começou como uma locadora de vídeo. O cara que começou ela alugou uns DVDs e depois foi entregar e teve que pagar uma multa horrorosa. E aí ele simplesmente se revoltou com aquilo e resolveu criar esse modelo de locação de vídeo através dessa marca Netflix. Começou de forma física, ele entregava para as pessoas, e as pessoas entregavam de volta para ele, sem que as pessoas tivessem que ir fisicamente numa loja, e se modernizou para esse modelo streaming online. Só que quando eles expandiram para o mundo inteiro, eles precisavam gerar conteúdos. E aí, foi justamente nesse mesmo período em que as pessoas estavam mais integradas na internet, em que as pessoas tinham mais conhecimento social, e onde as pessoas tinham mais interesses específicos. Então, eles precisavam, obviamente, se adaptar aos conteúdos locais. Qual que é a diferença do nosso Globoplay? O nosso Globoplay tem tudo que o brasileiro gosta. As novelas, as séries, os filmes, tudo que o brasileiro gosta tem no Globoplay. Então, ele foi criado para um outro tipo de público. O público que consome o Netflix não é o mesmo público que consome o Globoplay. A senhorinha, dona de casa, que assiste a novela todos os dias, teoricamente não assinaria o Netflix. Porém, primeiro que ela não tem saco de ler a legenda, né? O primeiro processo é esse. E na época tinha muita coisa legendada. Então, o Globoplay surgiu para competir com o Netflix justamente por isso. Porque ele é uma plataforma de stream que tem o conteúdo local que o brasileiro gosta. Quando ele viu que podia competir diretamente com a Netflix, ele foi adquirindo outros conteúdos de outras produtoras internacionais. Ele foi comprando conteúdo para poder embutir dentro da plataforma. E cresceu bastante, né? Então, hoje, quando se faz uma venda casada entre todas as plataformas da Globo. Professor. Oi. Ontem, a Netflix, em um dia, ela aumentou o valor dela em 35 bilhões de dólares em um dia. Ela já passou o Google em valor de empresa só por causa do Covid, que as pessoas estão ficando mais em casa e consumindo e tendo mais acesso. Olha só como é... A gente tem o número da Netflix, né, que a gente está falando, mas eu tenho absoluta certeza que, por exemplo, o stream nacional que a gente tem, que é o Globoplay, o principal stream nacional, certamente também deve ter aumentado o número de adesões nesse período. Certamente. Ah, todos. Amazon Prime, por exemplo, eu estou assinando, eu tenho Netflix já desde o começo, e hoje está muito caro, estou pagando R$45 da Netflix, mas a Amazon Prime, eu gosto muito da Marvel, eu estou pagando R$9,90. E tem tudo da Marvel, todos os filmes da Marvel que você quiser, vários lançamentos que tem. Ela só é ruim de série. Em relação à série, a Netflix é muito melhor, tem muito mais séries. É isso aí. É isso aí. E esses streams, pessoal, cada vez mais vão surgir, vão ser utilizados e são plataformas emergentes. Então,
Sempre que a gente lembrar, né, reforçando mais uma vez, desse contexto de e-commerce, do boom do e-commerce, a gente vai ter que levar em consideração essas 3 variáveis, né? As variáveis de transformação dos negócios, que a gente já discutiu sobre ela, a de fundamentos tecnológicos e a de novos modelos de negócios emergentes, que a gente acabou de conversar sobre ela. Então, esse novo comércio eletrônico, ele é uma perspectiva de abordagem social, móvel e local, certo? Essa é a visão que a gente deve ter desse novo modelo de comércio eletrônico. Uma das maiores mudanças, né, nessa perspectiva vai se referir efetivamente à dimensão que o comércio eletrônico tornou-se, né, após o boom dessas redes sociais. O marketing online ele consistia principalmente na criação de um site corporativo, na compra de anúncios a serem exibidos no Yahoo, na compra de palavras de anúncios no Google e no envio de e-mails. O carro-chefe do marketing online era o anúncio de sites, e ainda é. Anúncios a serem exibidos em sites no início da internet eram baseados na mesma forma como aconteciam os anúncios de televisão. Então, eram propagandas feitas para massas, nos quais mensagens de marca eram mostradas por uns instantes e caso elas não fossem consumidas ou as pessoas não respondessem aquela propaganda, eles iam lá e replicavam novamente. Mas logo no começo, pessoal, é muito importante dizer que não tinha aquela opção, por exemplo, de você responder imediatamente ao anúncio. Hoje, quando a gente vê um anúncio no YouTube, existe a opção de clique aqui, ou então contacte o fornecedor, ou siga para a página do fornecedor. Isso existe hoje, mas logo no começo não existia. Os anúncios do YouTube funcionavam igualzinho os anúncios da TV. A gente via, podia pular ou não, mas nunca podia interagir com aquele anúncio. Então, a princípio, essa ideia do comércio eletrônico novo, social, móvel e local ainda surgiu com muitas adaptações a serem feitas. A principal medida de sucesso que conseguia ser metrificada ou analisada, né, nesse período era a quantidade de visualizações, ou seja, a quantidade de visitantes únicos que aquele link produzia para um site. E também a quantidade de impressões, que é um termo específico do comércio online, que aquela campanha de marketing gerava. Uma impressão, pessoal, por definição, era um anúncio mostrado para uma pessoa. Então, o YouTube, por exemplo, ele dizia quantas pessoas tinham sido impactadas por aquele anúncio e quantas delas tinham visto aquele anúncio até o final. Depois disso, tudo evolui da visualização para a conversa. Então, depois de 2007, tudo isso mudou com o rápido crescimento do Facebook e dos outros sites de rede social e o crescimento explosivo dos smartphones, além do interesse pelo marketing local. O que é diferente, na verdade, no novo mundo do comércio eletrônico, com essa perspectiva social, móvel e local, são os conceitos duais relacionados à conversa e envolvimento. Então, antes a gente tinha impressões. Hoje a gente tem conversas e envolvimento. E a mudança mais drástica e mais recente que a gente tem referente a isso é do próprio Instagram. Hoje, a gente não consegue mais ver impressões. Eu não consigo mais ver curtidas. Eu só consigo ver envolvimento ou conversas. Ou seja, quem reagiu de alguma forma ou quem comentou aquela publicação. O marketing, nesse novo período, ele teve um envolvimento sério com as empresas e com os seus clientes e também teve muitas adaptações. Para a gente concluir a aula de hoje, eu vou mostrar para vocês qual é a teoria disso, né? Existe um paradigma entre a forma de consumir, né? Que a gente já comentou sobre isso. Então, que tal se a gente pedisse permissão para entrar na casa das pessoas? Eu acho isso tão importante, acho tão educado em relação ao novo marketing. Se a gente parar para pensar, as nossas propagandas hoje, né, ou pelo menos até determinado tempo atrás, elas aconteciam basicamente como está essa foto aí que eu vou mostrar para vocês. Ó. Centenas de TVs, centenas de anúncios falando ao mesmo tempo e debatendo ou discutindo a atenção do consumidor ou do cliente. Era assim que a gente via a propaganda, era assim que o e-commerce era visto, ou que as marcas eram vistas frente ao e-commerce. Ou seja, eu estava lá no YouTube e do nada passava um vídeo aleatório de alguma propaganda para que eu pudesse assistir. Era efetivamente assim que as pessoas visualizavam. Ou assim, no mundo offline.
Propagandas outdoor se amutuando com temas diversos, com abordagens infinitas, que simplesmente não comunicavam nada. Então, houve uma inversão de papéis. Então, o novo consumidor, ele acredita mais nas indicações de conhecidos do que simplesmente na propaganda tradicional. Uma pesquisa mostra que só 14% das pessoas, desses novos consumidores, acreditam nessa propaganda tradicional. E que a grande maioria segue a indicação dos seus conhecidos. Essa mudança de perspectiva causou o que nós chamamos de uma crise generalizada de credibilidade. Essa crise generalizada de credibilidade fez com que o consumidor começasse a não acreditar mais nas propagandas. Não começasse mais a acreditar na propaganda que passava no intervalo da TV, não começasse a acreditar mais na propaganda que passava no YouTube. Isso tudo fez surgir várias e várias perspectivas. E aí as empresas foram adaptando a forma como elas comunicavam. Então, a Francisca comentou aqui agora, a digital influencer, na verdade, começou antes delas, né? Começou com as blogueiras. As blogueiras foram as pioneiras, elas surgiram no YouTube como influencer, né? Então, já passou o período delas, já venceu o período delas, hoje a gente tem alguns outros personagens muito mais caricatos que estão visualizando ou viralizando na rede e trabalhando muito bem o e-commerce. Mas o que a gente precisa entender, pessoal, é que essa relação de consumo, ela funciona assim, ó. As pessoas comuns, elas estão conversando com pessoas comuns e criando uma nova modalidade de mídia, que nós chamamos de conversação. Essa modalidade de mídia conversação se baseia na teoria do programa de auditório. Por exemplo, em um programa de auditório, um talk show, por exemplo, eu tenho uma conversa de uma pessoa para outra pessoa, é um apresentador e um convidado, e eu tenho uma plateia ao redor dela. É a mesma ideia das redes sociais. Eu vou ter duas pessoas conversando sobre um produto, sobre um serviço, algo do tipo, e tenho uma plateia gigantesca de seguidores assistindo aquela pessoa. Então, a internet, por ela ter se tornado onipresente na vida das pessoas, de todas as classes sociais, ela é uma excelente ferramenta de conversação e uma excelente ferramenta de conversão de vendas ou de conversão de resultados. Essa mudança foi o que orientou efetivamente esse novo entendimento que a gente acabou de colocar sobre a palavra mídia, certo? E óbvio, essa mídia se dá de várias formas, direcionadas business to business, business to commerce, commerce to business ou commerce to commerce. Várias abordagens distintas dessa relação web podem ser entendidas, ok? Eu vou então parar nesse slide que fala sobre essa relação da web, né, entre direcionadas a consumidores, direcionadas às empresas, a forma como se dá essa relação, porque a gente ainda tem, acho que 15 slides mais ou menos, e a gente não vai conseguir terminar agora. Como eu sei que alguns alunos têm uma segunda aula hoje no CD, né, e precisam participar da chamada para poder deslogar e logar na aula do outro professor, eu vou encerrar a aula por aqui e a gente vai dar continuidade, obviamente, nesse conteúdo no nosso próximo encontro. Eu vou fazer a frequência de vocês, tá certo? De antemão, quem tiver qualquer dúvida até aqui, algum comentário, coisa do tipo, fique à vontade para mandar aqui pelo chat, para falar pelo microfone, para que a gente consiga fazer essa integração. E para quem não sabe, não sei se a professora Aline divulgou para todo mundo, tá rolando aí uma live no YouTube, a maior live de carreira do mundo, que é patrocinada pela Estácio e que é com vários e vários empresários, gestores organizacionais, empresas de RH, enfim, uma live bem legal, voltada aí para mercado, para comportamento, para empregabilidade e para algumas outras perspectivas do tipo, tá certo? Thaís está perguntando se eu vou passar algum trabalho para ajudar na nota da prova. Até o presente momento não tenho nenhuma perspectiva de trabalho não, tá? A gente teve um trabalho um pouco antes, quem entregou ele tem a pontuação, e aí eu só vou passar se a avaliação for online. Se ela for presencial, acho que não vai precisar, mas se ela for online, eu vou colocar um trabalho para auxiliar na pontuação. A Carla está perguntando qual é o canal da live. Carla, eu vou mandar no grupo, mas é no YouTube, certo?
Se você pesquisar por a maior live de empregabilidade do mundo, você vai achar essa transmissão ao vivo. Vamos lá, vou fazer aqui a frequência. A Ana Carla tá aí, a Ana Lu tá aí, o Antônio, o Wellington e a Bianca também. Antônio, Wellington e Bianca também estão. Kaisa e Carlos também estão. Que é o Carlos Alberto, tá? Aí eu tenho a Clara Emily e a Daiane Alves. Clara Emily e Daiane Alves, ok. Tenho o David Vieira e o Edson Pereira. David e Éder, ok. Tenho a Francisca Priscila e o Francisco Vitor. Francisca Priscila e o Francisco Vitor também, ok. Gabriel Tamiarana e Giovana do Nascimento. Gabriel Tamiarana e Giovana do Nascimento, ok. Tenho a Hanna e a Isabelle, as duas Isabeles, na verdade, né? A Hanna Nogueira, a Isabelle Maria e a Isabelle Ribeiro. Isabelle Maria e Isabelle Ribeiro. Tenho Israel, a Isadora e o João Mateus. Israel, Isadora e João Mateus. Tenho a Josilene, Claudiane e Lariana. Josilene, Claudiane e Lariana. Tenho Letícia Félix, Lucas Silva e Lucas Souza. Letícia Félix, Lucas Silva e Lucas Souza. Luiz Eduardo, Maria Rayane. Luiz Eduardo e Maria Rayane. Maria Rayane. Matheus Roberto, Micelen. Matheus Roberto, Micelen. O Moisés, o Paulo Vitor e o Rafael Parente. Moisés de Souza, Paulo Vitor e Rafael Parente. Rafaela Vasco, Renan Carolina. Rafaela Vasco. Sérgio Andrade, Thalessa e Thaís Pinto. Sérgio Andrade, Thalessa e Thaís Pinto. Valesca Alves, Valmir Gerson. Valesca Alves, Valmir Gerson. Vanessa Januário e Vanderlei. Vanessa Januário e Vanderlei. Pronto, presença confirmada em todas. Gente, vou ver vocês para eu responder. A Ana Lu está perguntando se tem alguma atividade específica dessa aula de hoje. Não, gente, não tem nenhuma atividade que eu cadastrei no sistema, mas se eu cadastrar alguma outra, eu mando lá para vocês. Lembrando que a gente está utilizando o livro dos Las Casas e que vocês podem, obviamente, utilizar esse recurso como adicional de estudo, tá certo? É sempre bom ler o capítulo que se refere a essa aula. Que mais? Tem... Gabriel tá falando que estava com falta. Gabriel, posso corrigir aqui, não tem nenhum problema, tá? Eu vou verificar que as faltas estão lançadas e eu faço a correção para você. Amanhã, quando você olhar, já está corrigido, certo? Não tem problema, não. Gabriel Tamiarana. Pronto. Rogério, eu chamei. Eu lancei, na verdade. Acho que você não deve ter estado, mas está lançada aqui a frequência, tá bom? Gente, muito obrigado a todo mundo. A gente se vê no nosso próximo encontro. Bons estudos e fiquem em casa. Tchau, tchau. Até a próxima.